Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês a instalação desse quadro de distribuição de cargas com todos os elementos exigidos pela norma NBR 5410. Então o que a norma está pedindo para o eletricista fazer aí na instalação, em termos de segurança, em termos de padronização, vou estar demonstrando através desse quadro modelo nosso aqui. Então nós temos aqui o seguinte, esse eletroduto preto aqui é o eletroduto de entrada de energia que está vindo para o nosso quadro aqui, e esse eletroduto é proveniente, ele está vindo lá do quadro de medição do relógio, tá? Então lá do relógio está vindo esses condutores de entrada, 10 milímetros, certo? Que são condutor terra, condutor neutro, as três fases. Eles vêm lá do quadro de medição, entram aqui no quadro de distribuição dentro do apartamento ou dentro de uma residência, certo? E vocês podem observar aqui na parte de cima, aqui nós temos alguns eletrodutos, esse laranja de 1 polegada, que tem vários condutores, que vão alimentar alguns circuitos da minha instalação. Nesse caso, todos os condutores para alimentação dos ar-condicionados. Eu tenho aqui 4 circuitos de ar-condicionado e eles seguem por essa tubulação aí. Aqui nós temos outros condutores, né? Temos uma parte aqui que vai seguir por esse caminho, outra parte vai seguir por esse caminho. São circuitos de chuveiro, são circuitos de cozinha, lavanderia, tomadas, iluminação. Eles vão sair do nosso quadro, né? Pode perceber que nós temos mais uma saída lateral aqui. E são as saídas que vão interligar todos os circuitos da nossa instalação. Bom, vamos lá. Uma vez que entrou as 3 fases aqui da entrada, ela vai cair dentro do quadro e vai direto para um disjuntor geral, que é esse nosso disjuntor geral aqui da Siemens, né? Um disjuntor de 40 amperes, curva C, que vai entrar as 3 fases nele. E depois na saída do disjuntor, como nós vamos ter vários dispositivos conectados nessa saída do disjuntor, a gente colocou aqui do lado alguns blocos de distribuição. É interessante utilizar os blocos de distribuição porque você não precisa ficar colocando vários condutores num borne só. E também não precisa fazer aquelas emendas que o pessoal antigamente fazia, enchia de fita isolante o quadro. Não precisa mais disso aí não, tá? Há bastante tempo já que o quadro de distribuição não há necessidade de utilização de fita isolante. Esse quadro aqui não tem fita isolante em local nenhum, tá? Tudo feito conexão direta em bornes, conectores, sem necessidade de emendas. Bom, as 3 fases saindo aqui do disjuntor geral, elas vão para esses blocos de distribuição, elas passam por trás do bloco aqui, passam por trás do bloco, sai aqui em cima, certo? Sai aqui em cima. A primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, no caso a R, S, T, ou L1, L2 e L3. Na verdade, isso aqui é uma saída do disjuntor geral, tá? Então, saiu do disjuntor geral, veio para cá. Por quê? Porque nós vamos ter, na saída das fases, vários condutores que vão interligar os outros dispositivos da nossa instalação, tá certo? Então, vamos na sequência, então, seguindo aqui, do lado esquerdo aqui do bloco de distribuição, nós temos os nossos DPS, né? O que é o DPS? Dispositivo de proteção contra surtos elétricos. Então, uma descarga elétrica proveniente de um raio, uma manobra de transformador que a Celesc está fazendo, alguma manutenção na rua, ou alguma empresa que está ligando motores pesados, quer dizer, qualquer coisa que gere algum pico de tensão na rede elétrica, esse DPS aqui tem a função de escoar esses distúrbios para o sistema de aterramento, certo? Evitando que ele atinja os equipamentos elétricos da minha instalação. Então, esses DPS são dispositivos de proteção contra surtos que tem a finalidade de proteger os equipamentos eletroeletrônicos da minha residência, certo? Perceba que nós temos aqui um DPS para cada fase, né? A R, S, T, e mais um DPS para proteger o neutro, tá? Não é obrigatoriamente necessário colocar aqui uma proteção do neutro, mas fica melhor, tá? Se você colocar uma proteção no neutro, eventualmente pode vir um distúrbio, principalmente se o neutro, no caso do quadro de distribuição aqui, ele estiver longe lá do quadro de medição, né? Então, se o quadro de medição estiver distante do quadro de distribuição, pode acontecer um distúrbio vindo aqui pelo neutro. Então, se acontecer isso, o DPS vai atuar desviando alguma tensão, alguma sobretensão que por acaso possa surgir no neutro, ele desvia para o terra.
certo? Então, os DPS têm essa finalidade. Do lado de cá, nós temos já um DR, ó, um dispositivo de... O DR seria um diferencial residual, né? Que tem a finalidade de proteger contra choques elétricos. Também previne aí fugas de corrente para a terra. Então, quer dizer, o famoso a fuga de corrente, o vazamento de energia, aquela energia que você está gastando a mais, se tiver acontecendo isso e for um limite acima do limite mínimo permitido pelo DR, ele vai desarmar toda aquela instalação, até que o eletricista resolva lá o problema e volte a funcionar. Então o DR protege contra choques elétricos, por pessoas e animais, e também alguma fuga que possa estar acontecendo. Perceba que do lado nós temos os disjuntores, tá? Nós temos aqui um DR que está pegando uma das fases. Essa fase aqui, ela está vindo do nosso bloco de distribuição aqui, certo? Então está saindo uma fase do nosso bloco de distribuição e está jogando aqui para esse DR. Esse DR está saindo aqui, ó, uma fase está saindo por aqui, por esse condutor, e ele segue até esse borne, tá? Esse borne aqui é um borne que, quando você vai conectar no disjuntor um condutor e nesse vai colocar um barramento tipo pente, depois eu vou estar demonstrando para vocês esse barramento tipo pente aqui, ó, que é cheio de dentinhos, um para cada disjuntor. É interessante colocar esse borne, tá? Porque fica um terminal chato com um terminal chato, dá uma boa conexão elétrica. Se você pega o condutor e coloca ali, pode acontecer mau contato. Então é interessante colocar aqui um borne sempre que você utilizar um barramento do tipo pente. O objetivo aqui é o seguinte, ó, saiu do DR, essa fase que está vindo do geral, né? Está vindo lá do bloco de distribuição, que por sua vez está vindo aqui do disjuntor geral, né? Então sai do disjuntor geral, entra no bloco de distribuição, sai uma das fases, que é o condutor vermelho aqui, entra o nosso DR aqui em cima, sai a fase aqui embaixo aqui e joga para esse bloco, para esse barramento aqui, ó, que interliga os três disjuntores. Ou seja, esse DR está fazendo o controle desses três circuitos de disjuntores aqui. Qualquer fuga que acontecer nesses três circuitos, esse DR vai desarmar se essa fuga for no máximo aí de 30 mA. Né? Alguns DRs desarmam com uma corrente menor. No caso da Siemens, aí em torno de 20, 22 mA, ele já está desarmando. Mas a norma prevê aí um limite máximo de 30 mA. Até 30 mA ele não precisaria desarmar, certo? Até 30 mA não causaria danos físicos à pessoa, né? O dano seria mais um susto mesmo, tá? Bom, aqui então o circuito, vou ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Vou ver se eu consigo dar um zoom. Acho que a imagem não está muito legal aqui. A imagem não está muito legal não, tá? Mas esse disjuntor aqui faz parte de um dos circuitos da minha instalação. Está saindo aqui um condutor, ó, esse aqui é o circuito número 1, tá? Esse aqui é uma alimentação de um chuveiro, tá? Chuveiro, circuito número 1, um disjuntor de 32 amperes curva B. Curva B é para cargas resistivas, tá? Como o chuveiro, por exemplo. Do lado aqui nós temos um outro disjuntor, que é curva B 20, né? Aqui poderia ser curva C, não teria problema, o ideal até que fosse curva C, mas está sendo usado aqui um disjuntor curva B, tá? De 20 amperes. Esse aqui é o circuito número 4, tá? Não dá para ler, não dá para ver no vídeo, mas é o circuito número 4. E ele está alimentando aqui, ó, o circuito 4, que é cozinha, tá? Então todos os circuitos de cozinha estão saindo desse disjuntor aqui. Então esse DR, essa fase do DR, está alimentando um chuveiro da minha instalação e mais o circuito de cozinha através desse disjuntor de 20 amperes aqui. Já do lado nós temos o terceiro disjuntor, que é um disjuntor de 16 amperes, circuito número 7, que é algum circuito de tomadas da minha instalação, certo? Então nós temos aí uma parte do nosso circuito sendo protegido por um DR, lembrando que a função do disjuntor na instalação elétrica não é simplesmente ligar e desligar a energia elétrica da nossa instalação, tá? O disjuntor protege contra sobrecarga na instalação, ou seja, se você ligar lá um equipamento que consuma mais corrente do que o permitido pelo disjuntor ou pela instalação, no caso seriam os condutores, né? Por exemplo, um cabo 2,5 suporta 21 amperes. O disjuntor aqui é um disjuntor de 16. Se você colocar um equipamento que consoma aí mais do que 16 amperes, o disjuntor vai desarmar por sobrecarga, tá certo? Se fechar um curto-circuito, que o dano poderia ser maior ainda, que danifica, esquenta a fiação, pode até provocar um incêndio, né? O curto-circuito, o disjuntor também vai fazer a proteção contra um possível curto-circuito. Uma outra coisa interessante aqui que você vai observar no DR
Aqui, por exemplo, vamos voltar um pouquinho na explicação aqui. Ó. As 3 fases que vêm da entrada vão para o disjuntor geral e aí estão distribuindo, né? Vamos para o bloco de distribuição. Tem o DPF, nós falamos do DR e dos disjuntores. O que acontece com o condutor neutro que vem da rua, né, que vem lá da medição, na verdade, do quadro de medição, e o condutor de proteção, que eventualmente pode estar vindo de lá? Eles vão entrar, o condutor de proteção vai entrar no barramento de terra, tá? E o condutor neutro de entrada vai entrar no barramento de neutro de entrada. Esse barramento de neutro de entrada é o barramento de neutro geral, não é o neutro dos circuitos, tá? Porque quando você usa DR, você tem vários neutros na instalação. Neutro de entrada, o neutro do DR1, neutro do DR2, neutro do DR3 e assim por diante. Se você tiver um DR só, vai ter um neutro do DR mais um neutro de entrada. No nosso caso, o neutro de entrada seria esse barramento aqui, tá? E aqui do lado nós temos um barramento de neutro que é desse DR aqui, ó. Como que vai funcionar? Na entrada do DR nós temos a fase entrando aqui, ó. Certo? A fase entrando aqui, ó. Do lado nós temos o neutro, que vai no barramento de neutro de entrada, certo? Esse neutro de entrada aqui vai passar pelo DR, que vai fazer a supervisão, né, monitoramento, e vai sair aqui do DR, vai fazer a volta por trás do disjuntor e eu vou conectar ele nesse bloco de distribuição aqui também, tá? Tem aquela mesma função, em vez de fazer emendas, você coloca um bloco desse aqui e aí você vai conectando quantos condutores você quiser. Então nesse caso, o neutro está saindo do DR, vem para esse bloco e todos os neutros provenientes desses 3 circuitos aqui, ó, né, que tem as fases saindo aqui, os neutros desses circuitos vão ser conectados nesse bloco de distribuição de neutro do IDR que nós estamos falando aqui em questão. Se você pegar um neutro desse circuito aqui, conectar no neutro de entrada, o DR não vai funcionar, vai ficar desarmando. Se você colocar num outro neutro de outro DR, também ele não vai funcionar, vai ficar desarmando. Quer dizer, é uma instalação que exige organização e atenção, né? Não é pelo fato de ser neutro que você pode colocar em qualquer barramento de neutro, tem que ser no seu respectivo neutro mesmo, tá? Aqui para baixo segue a mesma função, tá, pessoal? Aqui nós temos um outro DR, ó, que está pegando agora a fase R, pode ver que entra o condutor preto nele, que é proveniente do bloco de distribuição, veio para cá. Lembre que do bloco de distribuição vai para o disjuntor geral, né? Então vem para cá, aqui jogou para o DR, o DR vai sair aqui de novo, a saída do fase vem através do condutor, um borne para barramento, né? Conectou nesse borne para barramento, tem aqui um barramento tipo pente, aí interligou os três disjuntores aqui, ó, que são 3 circuitos, no caso circuito 2, circuito 5 e circuito 8. Aqui é um disjuntor de 32, aqui é um disjuntor de 20 e aqui é um disjuntor de 10. Esse disjuntor de 32 é um chuveiro 2, tá? Nós temos aqui 3 suítes nesse apartamento. Então esse aqui é o chuveiro número 2. Aqui seria o circuito 5, que é o circuito de lavanderia, e na sequência o circuito de iluminação, que é o circuito número 8. Como foi falado, né, o neutro aqui no IDR, esse condutor azul, vai ser conectado lá no barramento do neutro de entrada, neutro geral, entra aqui por esse segundo DR, e aí a saída desse neutro, que vai ser monitorado, então quer dizer, todos esses circuitos aqui desses 3 disjuntores estão ligados a esse DR, vai sair um neutro daqui, que vai passar para cá, esse bloco de distribuição, e aí todos os neutros desses circuitos também devem ser conectados nesse neutro do DR que nós estamos falando aqui agora, tá certo? Outra coisa interessante do DR é que tem esse botão de teste, tá? Esse botão de teste nos DR, ele serve para testar o funcionamento do DR. Então, tem que orientar o cliente mensalmente lá, tá? Testando o DR, para ver se está funcionando ou não, tá? Do lado de cá nós temos mais um DR, tá? Pode ver que eu peguei a terceira fase aqui, ou melhor, a fase 2, né? Fase S aqui, o branco, ó. Ele vai conectado no bloco de distribuição, entra no DR, no terceiro DR, sai do terceiro DR, vai para um borne de novo, vai alimentar 3 disjuntores, tem aqui um barramento tipo pente novamente aqui, ó, tá certo? E aí nós temos o circuito 3, 6 e 9 nesses 3 disjuntores. Aqui, esses disjuntores aqui é um disjuntor 32 de novo, um disjuntor de 16 e um disjuntor de 10. Esse disjuntor 32 alimenta o terceiro chuveiro do meu apartamento. Esse disjuntor de 16 alimenta um circuito de tomadas do apartamento, uma parte do circuito de tomadas. E esse outro disjuntor de 10 amperes alimenta um outro circuito de iluminação. Nesse apartamento aqui, nós temos 2 circuitos de iluminação.
tá? Circuito número 8 e o circuito número 9, tá certo? Bom, esse DR então está protegendo contra fugas de corrente esses 3 circuitos aqui. Esse outro DR protege esses outros 3 circuitos e esse outro DR protege esses 3 circuitos aqui, ó. Qualquer fuga que aconteça nesses 3 disjuntores aqui, desarma somente esse DR. Os demais ficam todos funcionando. Por isso é interessante, se for possível, né, colocar um DR para cada fase. Tem muita instalação para economizar, né, ou a critério do eletricista, ele coloca apenas um DR tetrapolar para proteger as 3 fases. Só que qualquer problema que aconteça, desarma toda a instalação. Nesse caso não, nesse caso desarma apenas os DRs correspondentes do circuito que está com problema, tá? Então nós temos aqui então essa instalação. Aqui do lado nós temos 4 disjuntores, tá? 4 disjuntores. Esses 4 disjuntores, que sai cabo vermelho aqui, ó, é circuito 10, 11, 12, 13 do meu projeto. Circuito 10, 11, 12, 13 são circuitos que vão ser ligados ao ar-condicionado. Por critério do projetista desse quadro, ele não colocou os ar-condicionado nos DR. Tá? É um critério dele. Eu colocaria, mas ele não colocou. Tá? Então eu instalei conforme o projeto. Nesse caso aqui, ó, as fases que estão entrando aqui, na verdade, desculpa, aqui é a saída, né, que está indo para os ar-condicionado, nas tomadas de ar-condicionado, nos pontos de ar-condicionado. A entrada das fases aqui, ó, percebam que é fio preto, branco, vermelho e preto de novo. Por quê? Porque R, S, T e repetiu o R, tá? Esses aqui, eles não estão conectados aos DR, tá? Esses condutores, eles vão seguir e vão ser conectados aos blocos de distribuição direto, tá? O bloco, por sua vez, vai ao disjuntor geral. Então, no caso do ar-condicionado, eles não passam por DR. Se tiver alguma fuga de corrente, problema de carcaça, dando fuga, ele não vai desarmar nenhum DR, tá? Ele está livre do DR, não está sendo supervisionado ou controlado pelo DR. Seriam esses 4 disjuntores aqui, tá certo? Então seria essa aí a instalação desse quadro, tá, pessoal? Nós temos aqui barramento de terra. Todos os terras da minha instalação devem ser conectados a esse barramento de terra. É único, tá? Não tem 2, 3 como neutro. É esse barramento de terra aqui, tá? O sistema de aterramento é conectado aqui. E aí todos os terras da minha instalação, certo? Todos os condutores verdes da minha instalação, eles devem ser conectados nesse cara. Uma outra coisa interessante é a utilização dos terminais, né? Fica muito melhor a instalação, dá um melhor contato elétrico e além de dar um design melhor, digamos assim, né? Uma organização melhor no quadro. Percebam que todos os condutores que estão ligados, eles estão ligados através de terminais, tá? É interessante fazer isso também no quadro, tá? Outra coisa é a identificação por anilha, né? Então a anilha identifica o número do circuito que está no projeto. Ajuda bastante também o eletricista depois. Então, só resumindo, esse quadro aqui possui um disjuntor geral trifásico, possui alguns blocos de distribuição de fase, né? Seriam 3 blocos de distribuição de fase, um bloco para cada fase, possui o dispositivo DPS, lembrando que o DPS está ligado logo após o disjuntor geral. Se acontecer um problema nesse DPS aqui, ó, ele vai desarmar o disjuntor geral. E vai sinalizar aqui, vai ficar vermelho essa telinha aqui, tá? Então, se o disjuntor geral desarmar, estiver desarmado e o cliente não conseguir mais rearmar ele tornar a desarmar, de repente você está com o DPS com problema, tá? Ele vai ficar sinalizando aqui, vai ficar uma fitinha vermelha. Aí o que pode ser feito? Pode ser tirado, tá? Esse cartucho e feita a substituição por um cartucho bom, tá? Mas nesse momento que eu tirei aquele DPS danificado, eu posso tornar a ligar meu disjuntor geral, posso alimentar o meu circuito e providenciar aí a troca do meu cartucho do DPS. Uma vez que eu encontrei lá o cartucho, vou substituir, vou colocar o cartucho de volta, novo, né? O cartucho funcionando, e aí a minha instalação volta a ficar protegida de novo. Ok? Espero ter ajudado. No vídeo anterior eu estarei explicando lá o projeto elétrico desse quadro, tá?